Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, tá preparado pra perder o Cédric Soares? Tá sabendo do que é esse papo aí de perder o Cédric Soares ou não? Então eu vou te contar tudo o que tá rolando aqui, porque o São Paulo pode sim ficar sem o cara. É meio dramalhão? Um pouco, talvez um pouco. Mas a real é essa aí. E o Ilharão? Você tá sabendo da história do Ilharão? Já contei mais cedo, mas agora eu vou te contar. O Ilharão e a possibilidade que tem dele vir para o nosso portentoso tricolor paulista do Morumbis. E agora o Lucas Moura joga contra o Náutico, com todo respeito ao Náutico, né? Mas pera aí também, pera lá também, né? Vou te atualizar sobre isso e sobre tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube, porque eu separei aqui, ó, 412 temas, tá? Mas eu vou falar só uns 8, 9, beleza? Então chega comigo aí, vamos lá, vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Aliás, pra começar, o São Paulo deve colocar o time titular contra o Náutico. Jogo de Copa do Brasil, é a terceira fase, já que o São Paulo entra agora na terceira, né? São Paulo jogou, não jogou, né? Acho que é o primeiro jogo do São Paulo na Copa do Brasil e ele já entra na terceira fase. E aí o São Paulo tem o Náutico, que é um time que, em tese, só em tese, é um time fácil de você ganhar. E aí o São Paulo, ele tem no Brasileirão uma trajetória muito complicada. Porque se você falar assim, ó, o São Paulo tá invicto. É verdade, tá invicto. Mas é uma invencibilidade bem fajuta, né? É uma invencibilidade que não existe. Se você passar 38 jogos empatando, 37 agora, depois de ganhar do Santos, você é rebaixado. E o São Paulo, o que ele teve? Ele teve uma vitória contra o Santos. E aí serviu pra ser um além. Nossa! Tá vendo como o São Paulo tá maravilhoso? E eu acho que o São Paulo tá bem. Eu acho realmente que o São Paulo melhorou muito. Eu acho que a expectativa agora é maior. Mas não muda o fato de que jogou contra o Ceará e empatou o jogo de novo. Então, tem que se ligar. O São Paulo tem que acordar e começar a ganhar jogos. Na Libertadores, o São Paulo ganhou. Olha que coisa. Não importa se jogou bem ou não, o São Paulo ganhou. O que importa é ganhar. Então, o São Paulo no Brasileirão, ele não pode vacilar de jeito nenhum. Depois vai custar caro. Depois vai ter que contratar jogadores emergenciais. Vai trocar de técnico com o bonde andando. Vai ser problemático lá na frente. E sabe, isso é que nós temos que evitar agora. Então, o São Paulo tem sim que colocar uma força máxima no Brasileirão, pelo menos para tentar ganhar. Copa do Brasil, por exemplo. Poxa, é o Náutico. Libertadores. Poxa, já tá meio classificado. Então, focar no Brasileiro agora não é um erro, né? Nós temos 3 competições, é importante lembrar disso. Vai ganhar o Brasileiro? Não vai ganhar. Mas também pode cair? Pode. Isso aqui é um fato. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Não pode cair no Brasileiro em hipótese alguma. Eu vejo muita gente aí que fica meio, Juba, mas tá bom se cair no Brasileiro. É legal que vai acabar com as dívidas. Vai trocar a diretoria e vai todo mundo acordar. Você vê aí, ó, o Atlético Mineiro que um dia caiu, olha como tá bem. O Palmeiras um dia caiu, olha como tá bem. O Corinthians caiu, melhorou. Aonde, velho? Aonde? O Atlético Mineiro foi vendido praticamente por caras que vieram bancar a festa. O Palmeiras, ele não foi vendido na prática, mas na teoria. Quer dizer, ele não veio na teoria, mas na prática ele foi. O Palmeiras é da Leila. Era do Paulo Nobre, que de benevolência chegou lá e pagou a festa. A verdade é que quando você é rebaixado, você chega aí e tem um monte de gente que some, você tem um monte de patrocinadores que some, você tem a moral que acaba. Tem torcedores que viram as costas, então pensar em cair é impossível. O São Paulo não é time pra cair também. Então eu tô aqui falando de cair porque entrou no assunto, mas não é time pra cair também. Mas acho que dar uma focada no Brasileirão é importante. E por que eu tô falando do Náutico também? Além do São Paulo dever ir com força máxima contra o Náutico, acho que vai mesmo. O Lucas Moura, ele tá basicamente pronto pra jogar contra o Náutico. Só que aí você olha pro São Paulo, ganhou do Tadieres, ganhou do Libertad, né? Ganhou do Santos, empatou com o Ceará. O São Paulo, ele tá precisando do Lucas sim, mas não pro Náutico. Então o Lucas, ele não precisa nunca voltar às pressas. O Lucas, ele tem que voltar quando ele for o cara mais fisicamente preparado do time. Mais do que o Lucas Ferreira, tá bom assim? Mas quando ele estiver mais bem preparado que o Lucas Ferreira, tá bom, aí ele pode voltar. Que aí o São Paulo tem um cara pro resto do ano que está fazendo muita falta. Olha aí o Oscar, o quanto que tá fazendo de falta pro São Paulo. É a criatividade do meio-campo. O Luciano, quando joga, é como se não tivesse jogado. O Matheus Alves, ele deu uma assistência e a gente fica sempre esperando mais dele, né? O melhor dele. Mas ele não é um jogador que tá em formação.
nem poderia ser diferente, ele não é o Messi, né, com 17 anos, não é o Maradona e o Pelé, ele é o Matheus Alves. Então, na realidade de hoje, temos que esperar um pouquinho mais do cara, lógico que tem. Então, o Oscar tem que voltar imediatamente, não dando para contar com o Luciano e tendo que poupar um pouco mais nos jogos mais decisivos o Matheus Alves, isso é claro. Então não pode perder o Lucas em hipótese alguma. Então, Zubeldia, vamos ter cautela aí. Outro cara que também tá no limite da emoção, já dá pra ver em campo, já é o Alisson. Né? O Alisson ele é um jogador que, na importância do Lucas, do Alan Franco, na importância dos principais do São Paulo, é o Alisson também. Hoje um grandíssimo jogador, um grande volante do tricolor, que o São Paulo não pode vacilar de jeito nenhum. Me surpreendeu muito o Zubeldia, inclusive, ter poupado meio time, mais de meio time, no último jogo. E aí ele pega e entra com o Alisson de volante, cara. Eu falei, o que é isso? Era pra ter colocado o Marcos Antônio junto com o Bobadilla. Ele colocou o Alisson. O Alisson ele pode quebrar a qualquer momento. Aliás, o Alisson ficou um tempão quebrado aí. Não foi músculo, foi osso, mas ficou quebrado. Então, o Alisson ele tem que ser poupado imediatamente. O que é bom é que o Luan, tanque, sabe o tanque? Luan volta. E o Luan, ele teve elogios, assim, inúmeros elogios do próprio Belmonte, que falou com grande entusiasmo que ele emagreceu 10 quilos e tal. Então o Belmonte, ele coloca uma situação pra gente que internamente já está rolando. Não seria o Belmonte ingênuo a esse ponto de chegar e falar, não, o Luan emagreceu 10 quilos, o Luan tá reintegrado, rindo, sabe, falando com entusiasmo, sendo que no São Paulo não foi nem discutido o Luan. Lembra quando o Zubeldia deu aquela entrevista e falou assim, Luan? Que Luan? Qual Luan? E ele não sabia mesmo. E ali nem era culpa do Zubeldia. Falei na época, falei assim, a culpa não é do Zubeldia, dele não conhecer o Luan. O cara chega, o Luan tá no Vitória da Bahia. Depois o cara volta e vai treinar separado do time por conta da diretoria. Como é que o Zubeldia poderia conhecer o Luan? Nem culpei o Zubeldia, mas assim, com a diretoria reintegrando o Luan deve jogar agora. Então é uma ótima notícia. Tipo assim, Marcos Antônio e o Alisson são os titulares, né? Até que se prove o contrário. E o Bobadilla e o Luan compõem uma dupla de volantes reserva. Que aí, sinceramente, se você me perguntasse isso aí em 2023, eu diria tranquilamente que Bobadilla e Luan são melhores do que Alisson e Marcos Antônio. Hoje, né? Vendo pela realidade de hoje, Alisson e Marcos Antônio são uma bela dupla de volantes que estão jogando bola e merecem a titularidade. Mas caramba, Bobadilla e Luan no auge os dois, isso é louco. É o Luan marcando mais que a sombra do planeta Terra, ninguém passa. E o Bobadilla, que é um jogador muito promissor e de valor, ele começou no São Paulo dando chutes excelentes de fora da área. É um jogador que sempre se entrega taticamente e individualmente também nunca ficou devendo nada. Piorou muito quando o Zubeldia chegou e muitos pioraram. Agora tem muito jogador melhorando com o Zubeldia e acho que o Bobadilla já fez um bom jogo também. Ou seja, é outro Zubeldia, não é verdade? Aliás, meus amigos, por falar de Zubeldia, o Zubeldia melhorou, hein? Apesar do empate contra o Ceará, o Zubeldia ele tem escalado o time muito bem, né? Ele tem trocado muito mal ainda. E algumas pessoas atribuem as trocas ruins no meio do jogo à falta de elenco. Em alguns pontos, verdade, não tem um ponta direita reserva, não tem um meia reserva do Oscar, além do Matheus Alves, que estava suspenso no jogo passado, ficou o Luciano jogando por ali, e é o que tem. Não dá pra contar com o Rodriguinho mesmo, infelizmente não dá, né? Tem muito cara por aí que está devendo futebol. Agora, que o Zubeldia, ele fez um time ser competitivo meramente, o Zubeldia gosta muito de empate ainda, é isso que ele fica devendo futebol. Mas o fato do São Paulo não entregar os pontos, não ficar tomando gol besta, ter um sistema defensivo sólido e ainda buscar gols com seus talentos individuais. O São Paulo não busca gol porque o Zubeldia montou um plantel no ataque ali com tática entrosada. Ele não fez isso. Mas o Zubeldia é verdade que ele coloca caras de características individualistas como Ferreirinha, Lucas Moura, tem também o Lucas Ferreira agora, né? Já tem o André Silva, que não é individualidade, mas joga bem pra caramba. Rian Francisco jogou, obrigado, mas jogou já o Rian Francisco. Então acho que o Zubeldia, no pior dos mundos, ele tem melhorado. Ele deve ter entendido o tamanho do São Paulo. Alguém deve ter conversado com ele, ou mesmo ele. Ele é um cara inteligente, né? Ele é um cara que é jornalista. Ele tá no campo ali explosivaço, malucão. Chega depois do campo, ele tá mó sereno na coletiva. Tá calmo, vocês perceberam isso já? Ele sabe se comunicar, ele sabe ali como fazer as coisas. Então é um cara que, acho que ele chegou no São Paulo achando que era A, descobriu que era B, tratou como A,
pequenininho, medíocre, ridículo, vamos empatar. Viu que o bicho pegou pro lado dele, beirou sim a demissão, e agora o Zubeldia tá totalmente remodelado, né? É um cara que está usando a categoria de base, é um cara que na sorte, e aqui foi sorte, ele trocou o Caleri por André Silva, né? Ele colocou o Ferreirinha na sorte, contusões, e está esperando o Lucas e o Oscar já com o Luciano no banco. Então assim, eu não vejo nada que possa atrapalhar hoje o trampo do São Paulo quando voltarem os titulares. O São Paulo ele vai ser competitivo esse resto de ano. Se o São Paulo continuar lutando só por empate, aí tem que trocar de técnico. Mas por enquanto, acho que o Zubeldia entendeu melhor o que é o São Paulo, você não acha? Essas de Lucas Ferreira e Matheus Alves estarem sendo aplaudidos em campo, Rian Francisco e os caras abraçando o Zubeldia, isso me pegou, cara. Sabe, o Lucas Ferreira e o Rian Francisco abraçando o Zubeldia, isso me pegou. Me pegou de uma maneira muito positiva e eu tô bastante feliz. E se voltar o Luan volante, 10 quilos mais magro, aí tá maluco, aí mandem as taças. Meus amigos, olha só, deixa eu falar do Cédric Soares. O Cédric, ele chega no São Paulo desacreditado, um jogador parado, semi-aposentado, ficando um ano quase parado, e o São Paulo tratou como deveria ter tratado, né? Te dá um contrato de produtividade aqui. Não sei quanto ele ganha, mas falaram pra mim 50 mil reais por mês. Eu não sei se isso é verdade. Mas é tipo, você ganha 50 conto. E aí é preocupante. Depois que o São Paulo usou ele, jogou com ele da maneira que jogou, o São Paulo tem agora o interesse de renovar. Colocar ele aqui no São Paulo até o fim do ano, com um contrato que, se atingir metas, ele renova mais 2 anos. Mais um ano, é isso. São Paulo ficaria com ele esse ano aqui. Se ele atingir metas em 2025, ele fica até 2026. Renova automático. E aí é um contrato muito ok. O Cédric é um jogador que jogou no Arsenal, jogou no Inter de Milão. No São Paulo, ele tem cruzado muito pouco, mas ele é um jogador bastante regular, eu diria assim. Hoje, por exemplo, se você me perguntar sobre Igor Vinícius, o Wendel e Enzo Dias do outro lado, eu acho que o Cédric é o melhor de todos, por enquanto. Por enquanto. Acho que quem tem mais bola é o Wendel, mas hoje, o melhor que joga em campo é o Cédric. O problema do Cédric é que ele é colocado no banco do Ferrarese e depois entra no lugar do Ferrarese. Entra no lugar do Lucas Ferreira, joga de ponta com dobradinha com o Igor Vinícius. Ele tá sempre numa posição meio desfavorável. Quando ele jogou de lateral, ele deixou meio claro que é ele que merece. E agora, o que tá pegando? O São Paulo tem até depois de amanhã, tem mais 2 dias, para renovar o contrato com ele, porque acaba o empréstimo e tem que escrever ele no bid. Não acaba o empréstimo, o contrato era de 3 anos, acaba o contrato de 3 meses. Acabando o contrato de 3 meses, o São Paulo tem que renovar. E o bid vai fechar agora no final do mês. Então o São Paulo tem até agora, dia 30 aí, pra inscrever o Cédric no bid, pra continuar jogando. E pra isso ele tem que fazer um contrato com o Cédric, que agora vai acabar o contrato agora, depois de 3 meses. Então é uma situação esquisita. Seria fácil se o São Paulo já tivesse tudo encaminhado e tal. Mas o que apareceu, o que surgiu, que eu vi no blog do São Paulo, é que o Cédric tem proposta pra ir embora do São Paulo e está analisando, cara. Se o Cédric for embora para outro time, não dá para culpar o cara, porque o São Paulo tratou ele como um jogador genérico, um jogador de risco, alto risco, um jogador que você não pode confiar. Contrato de 3 meses. E ainda, não que o São Paulo esteja errado, é uma situação complicada para todo mundo. O São Paulo tinha mesmo que fazer um contrato de 3 meses, não podia jogar dinheiro fora. Vai que o cara não joga. O problema é que o cara não só jogou, como jogou bem. E agora ele tem o São Paulo querendo renovar e outro time querendo levar. Olha como as coisas mudam. Antes ele não tinha ninguém. Veio treinar aqui no São Paulo, o São Paulo não quer ficar aí, vamos ficar aí, vamos testar. E aí ficou. E ele devia ter uma dívida de gratidão com o São Paulo, que foi o time que abriu as portas? Sim, com certeza. Mas considerando os seres humanos, meio do futebol aí, se o cara for embora, eu não ficarei surpreso com nada. E você? Gente, olha só. O William Arão, lembra do William Arão? Flamengo, Corinthians? Ele foi oferecido pro São Paulo porque ele estaria querendo voltar para o futebol brasileiro. Essa história também tá me chamando muita atenção, porque o São Paulo, ele pode até negar, não quero, obrigado e tal. Mas a verdade verdadeira é que o São Paulo está precisando de volante. O Luan ainda é uma incógnita, o Thiago Mendes ainda não veio, o Luiz Gustavo não deve voltar mais. O Luiz Gustavo não deve voltar mais. E o Pablo Maia nós não sabemos quando volta. Então, o fato de ter colocado o Alisson contra o Ceará já é um sinal de alerta que desperta ali. É claro que se você for um São Paulino mais entusiasta da equipe de base, você fala, mas tem que colocar o De Groot.
E eu concordo até certo ponto. Mas vai colocar o Negrutti agora, nós estamos no mês 28 do 4, né? Mês 4, no dia 28. Vai começar o mês 5 já. No mês 5 não é para você testar categoria de base. Testar categoria de base é em pré-temporada, em jogos teste, que nós fizemos vários jogos treino contra o São Bernardo, por exemplo. Nós tivemos também o Campeonato Paulista, que era para ter testado o Negrutti. O Zubeldia não fez. O Zubeldia, ele tá com sorte que o Rian Francisco, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, eles entregam no profissional na hora que eles entram. Porque se fosse depender do planejamento do São Paulo e do Zubeldia, teríamos cometido 3 erros pesados com esses caras da base. A sorte é que eles estão entrando e jogando. Agora, vai acontecer a mesma coisa com o Negrutti? Aconteceu com o Henrique Carmo de voltar para a equipe de base. E o Negrutti, será que ele pode ser o cara? Eu não sei. E não dá pra saber. Você vai colocar agora? Já começou a Copa do Brasil, mata-mata. Já começou a Libertadores, vai começar agora o mata-mata logo logo. Daqui 2, 3 jogos. Daqui 3 jogos. E aí você tem um Brasileirão que o São Paulo já está com o sinal, com o farol amarelo ligado, já está com o sinal de atenção ligada. Será que é possível colocar o menino aí, o Negrutti? Então eu fico preocupado. E aí o São Paulo, ele pode fazer uma burrice. E aqui eu tô sem ficar no muro mesmo. Eu não quero o Ilharão no São Paulo. Eu vi highlights, melhores momentos, dos piores momentos do Ilharão. Ele entrega a bola na saída de área direto. Hoje ele é titular do time dele, acho que é na Grécia, acho que é o Panathinaikos da Grécia, se eu não me engano. Mas assim, ele é um jogador que no Flamengo, quando ele foi embora, o flamenguista queria que ele fosse embora. Aí você conta alguns anos depois e traz ele pro São Paulo, com 33 anos. Um jogador que nunca foi uma maravilha. Sabe? Aí sim é um retrocesso. Isso, e outra, ele não vai custar igual o Cedric. Se você me disser, vamos trazer o Ilharão, contratinho até o fim do ano, contrato de risco, coloca uma cláusula baixinha, um salário baixíssimo, 100 conto, 50... Aí eu concordo. Mas um cara que vem pra ganhar perto de R$1 milhão ali, 600 mil, 1 milhão, você acha que vale, cara? Você acha que é possível? Isso aí não é possível. E pra isso, nós temos o Negrutti, que não dá pra confiar, mas o Luan dá. O Luan, 10 quilos mais magro, para ser um quarto volante do elenco, esperando as voltas de Luiz Gustavo e de Pablo Maia, aí é perfeição. É aí que é a perfeição. É aqui que eu confio plenamente. E você, traiu o Ilharão? Não, não trairia de nenhum. Mas o Luan seria uma boa, hein? Uma cereja do bolo pra aquele meio campo, não seria não? Eu tô empolgadaço pra te ver jogando. Luan, volta logo, moleque! Vamos, o meu disse. Cara, Luan aí, quero ver. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!